Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1, irmão. Adorado seja o nome de Jesus, que tem nos dado sua graça. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, olhe para mim aqui um minuto. Viver dentro da vontade de Deus, ser crente já é um ato de fé. Só de ser crente já é um ato de fé. Mas esse texto nos diz o seguinte: a fé é o firme fundamento. O que ela é? Firme fundamento. Mas quando você vai viver a fé, parece que ela perde esse firme fundamento. Porque viver a fé, quando você pega esse texto que nós estamos aí no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ela não é tanto esse firme fundamento. Ela é o firme fundamento porque é a base que sustenta o nosso cristianismo, a nossa salvação, é a fé. Porque sem ela é impossível servir a Deus. É impossível servir o Senhor. Porque a fé é exatamente aquilo que nós não conseguimos, muitas vezes, explicar de forma conceitual. E quando se vai viver um cristianismo bíblico, ou quando vai viver como servo de Deus, como vaso, como instrumento de Deus, e você fala que vai ter que usar a fé para viver, você vai ter que ter fé, parece que você vai sair do mundo natural, né? Aí o mundo natural pode até ser conceituado, mas o mundo espiritual não tem como ser conceituado. E para muitos é uma meninice, uma tremenda irresponsabilidade, você começar a falar que as coisas na sua vida acontecem pela fé. E nós corremos um sério risco, irmão, de deixar de viver nesta fé para viver no natural. E muitas vezes buscamos esse natural, porque a fé é inexplicável. Por isso que muitas pessoas não conseguem ser fiel e continuar sendo fiel ao longo da sua caminhada cristã. Ele vai perdendo essa crença que ele crê nesse Deus por causa dos acontecimentos, das coisas. E isso faz as pessoas não crer tanto. Mas quando você lê esse texto,
todo o texto, quando eu estou dizendo aqui, eu estou falando todo o texto do capítulo 11, que vai do versículo 1 ao 39, todo o texto, você observa que o escritor aqui procurou exemplificar o dever de nós vivermos a fé da forma desses homens aqui, ó. Da maneira que esses homens viveram a fé deles, que é de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Eu sei que muitos de nós, muitos de vocês que estão aqui, talvez nunca viveu a experiência desta fé. Já ouviu pregar, já viu as pessoas falar sobre ela, crer no Senhor Jesus, mas a sua fé não passa dessa crença só na salvação, igual muitos cristãos têm essa fé na existência de Cristo, na salvação em Cristo, mas não têm a fé de viver mesmo Deus, de viver mesmo no Senhor, crendo nesse Deus que faz milagres, que faz coisas extraordinárias, que fez e faz e vai continuar fazendo. E quando nós partimos para esse campo aqui, que sai do campo natural e vai para o campo espiritual, as coisas não são explicáveis de forma conceitual para que as pessoas entendam. Foge um pouco esta lógica. Quando você olha o texto, o firme fundamento, por exemplo, a fé de Abraão, que ele foi chamado por Deus, obedeceu, saiu de onde morava e foi peregrinar. O que é peregrinar, irmão? É andar em uma terra alheia que ele não conhecia e não era fixo a morada. Não era fixo. A morada de Abraão era nômade. Era tempo em tempo. Abraão morava num determinado lugar, vai para outro determinado lugar. Houve local que ele ficou alguns anos, houve local que ele não ficou muito tempo. E Deus o levava, Abraão, de um canto para o outro. E ele foi obedecendo essa questão. Irmão, seguir uma coisa que você vê é fácil. Seguir um ser que você não o vê, mas crê. Por exemplo, se Abraão parasse perto de qualquer pessoa e dissesse: olha, eu sigo Deus porque de tempo em tempo ele viu um anjo e eu vejo o anjo e por isso eu sigo. Em outros momentos ele só fala comigo e eu ouço. Alguém ia olhar para Abraão e falar para ele: esse homem tem problema mental. Como que ele sai da sua terra e vai para outro lugar e fica seguindo um anjo que aparece, um ser que aparece, depois não aparece, só fala, e ele continua seguindo e crendo que a sua descendência será grande e vai habitar nesta terra. Crendo, irmão. Não é que ia chegar lá. Era uma promessa de posteridade a tempo de longe. E não para ele. A sua descendência vai morar nessa terra. Agora você não, você vai andar na terra. Isso é fé. É seguir algo impossível. Mas o que mais me deixa curioso é que Abraão não fixou morada em local nenhum e ficou rico. E era um homem rico. Tudo dele prosperava. Tudo dele era abençoado. Tinha servos, servas. Tinha tudo. Em muitos lugares era deserto. Tinha vezes que ele mudava de lugar procurando água, procurando pasto para suas ovelhas, procurando meio de vida. Mas continuava com uma única coisa na sua mente: Deus me prometeu que eu seria pai de uma grande nação. Mesmo que isso era praticamente impossível. Aí você vai lendo essa questão aqui, ó. Depois dele veio Isaac, teve a mesma questão. Veio Jacó, teve a mesma questão. Veio José, da mesma forma. Depois de José, o seu povo ficou 430 anos no Egito. Depois
o seu povo sai da sua terra, do Egito, e vai. Quantos anos para cumprir uma promessa? Só que o povo de Israel, só que o povo de Abraão, a descendência dele, ficou no Egito 430 anos. Só que eles ficaram ali, para depois sair dali e ainda caminhar 40 anos no deserto e depois tomar posse da terra da promessa feita a Abraão. Mas Abraão creu nisso, irmão. Ele creu que aquela terra era da sua descendência. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Fé, quando você olha para a palavra, quando você vai olhando a palavra de Deus, que eu vou só colocar uns versículos aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo, para que você não fique desnorteado. Vamos sair aí do campo da fé de Abraão e vamos para a fé de Moisés, né? Versículo 23. No versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olhe para mim, irmão. Você pensou nessa questão aqui? Pela fé, ele preferiu sofrer. Pela fé, ele escolheu sofrer. Porque ele acreditava que Deus era com ele, que ele era um escolhido do Senhor. Pela fé, ele achou melhor não fazer parte da família de Faraó, mas ser parte da família de escravos. Pela fé, ele fez uma opção que muitas pessoas não teriam coragem de fazer essa opção. A opção de dizer, não, pela fé, eu prefiro padecer. Eu prefiro padecer. Isso é fé, irmão. Essa é a fé que a Bíblia comenta. Porque a fé de hoje é a fé que eu vou só crescer, que eu vou só prosperar, que eu vou alcançar, eu vou chegar longe, porque pela fé eu vou chegar longe. Não. Pela fé Deus vai cumprir as promessas que tem feito, que tem te chamado na sua vida. E muitas vezes essa promessa talvez não é uma promessa de você ser bilionário, mas é uma promessa de você ganhar muitas almas para o reino de Deus. Talvez a fé que nós pregamos hoje nem chegue aos pés ou perto da fé desses homens. Porque nós produzimos uma fé totalmente diferente. Vamos para outra questão para você entender o que eu quero dizer com isso aqui, irmão. Olha, versículo 33. 11:33. Os quais, todos esses homens aqui, Moisés, os profetas, Sansão, Baraque, Samuel, Gideão, Jefté, todas essas pessoas aqui, Raabe, Josué, todos esses homens aqui, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Obter promessas, fecharam boca de leões, venceram, passou por cima de reis, simplesmente crendo. Simplesmente só crendo.
crendo numa promessa que Deus fazia, que se você for ler eles aqui, você vai encontrar Gideão, que Deus o chama malhando trigo, você vai encontrar Sansão, que Deus o escolheu, Baraque, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, Raabe, a meretriz, pela fé. Que fé é essa? Essa fé é a certeza que Deus existe. Essa fé é a certeza, é a convicção que Deus existe. Porque na existência de Deus, preste atenção, na existência de Deus, há uma promessa para a minha vida, um chamado, um projeto de Deus na minha vida. Na existência de Deus, há um chamado para a minha vida, há um chamado, uma promessa para a minha vida, para a sua vida. Na existência de Deus, nada poderá tirar de nós aquilo que Deus quer fazer, se nós crermos nisso. Por quê? Porque se Deus existe e é soberano governador, soberano rei do universo, o que pode pará-lo? Nada. Nada. Então, essa fé na existência de Deus, existe essa crença interna que nos faz permanecer crendo. Por quê? Deus existe. Eu posso adoecer, sofrer, padecer, ficar internado, padecer necessidade, padecer problemas, sofrer injustiça, passar problema com pessoas, ser perseguido, mas há um Deus que existe e que a sua mão será colocada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Por exemplo, irmão, se estes homens não crescem tanto em Deus, você acha que Davi enfrentaria Golias? Jeremias continuava sendo profeta. Se formos para o Novo Testamento, Pedro se entregaria para ser morto se ele não cresce. Então a fé não é a base para nos tirar do sofrimento. Não, isso não é fé. A fé é a base da existência de Deus. A existência de Deus tem na minha vida um projeto. E que Deus vai conduzindo ele da sua maneira, do seu jeito, conduzindo para cumprir, para chegar aonde é necessário. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não quero tanto, eu quero só fazer aquilo para o qual Deus me colocou para fazer. Isso é fé. Vou só continuar lendo para você ver, versículo 34, meu filho. Apagar a força do fogo, escapar do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição, 36, e outros experimentaram escárnio, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos por peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. 38, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes, pelas covas, cavernas da terra. 39. Todos estes tendo tido testemunho pela fé, não. Lê lá, irmão. Não.
Alcançou a promessa? Não. Ah, eles não alcançaram a promessa? Não, eles não alcançaram a promessa. Por que eles não alcançaram a promessa, irmão? Depois de tanta guerra, tanta briga, tanta confusão. Você quer ver de novo o texto? Versículo 13, meu filho, volta no 13. Todos estes morreram sem ter recebido mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Viu de? Abraão caminhou para onde o seu povo moraria. Ele morou lá? Ele morou lá, irmão? Não. Pare de achar que Deus é obrigado a cumprir promessa na sua vida, irmão. Deus não tem obrigação de cumprir promessa. Deus pode falar algo com você aqui, você não entender e achar que é para o seu dia, e Deus está falando para o seu neto, bisneto, que está no seu futuro. É uma promessa para a sua vida, que vai cumprir nos seus filhos, mas Deus vai cumprir ela em nome de Jesus. Tem pessoas que acham que Deus tem que fazer, que as promessas de hoje é diferente, né? Promessa antigamente era um trabalho feito a longo prazo. Hoje não. Promessa é o seguinte: Deus me prometeu um carro e Ele vai me dar um carro. Não, mas Deus quer dar para você só uma moto. Não, mas Ele vai me dar um carro. Essa é o tipo de promessa que as pessoas pensam hoje. Só que aqui era um plano de Deus para o futuro. Olhe para mim, irmão. Só para vocês terem noção do que é promessa de Deus. Deus prometeu para Moisés. Deus falou com Moisés que ele conduziria o povo para a terra prometida. Ele entrou na terra prometida? Moisés, olha bem, eu vos darei uma terra que mana leite e mel. Moisés entrou? Mas viu de longe? Viu de longe? Viu. Mas Deus resolveu falar que Moisés não entrava. Mas ele continuou crendo? Continuou. Agora eu quero explicar algo para você, naquele versículo 39, volta no 39. Volta. Não terem recebido as promessas, não alcançaram a promessa. As promessas, a promessa. Olhe para mim, irmão. Todo o povo que Deus salvou no passado está aguardando a reunião da igreja. Eles não serão abençoados mais do que nós, ou não terão acesso à promessa antes de nós. Todos nós entraremos na promessa juntos, em nome de Jesus. Eles olhavam para o futuro, eles olhavam para Cristo. Nós olhamos para Cristo no passado, vendo a salvação no futuro, em nome de Jesus. E eles olhavam para Cristo no futuro, vendo também a salvação deles no futuro. A igreja e os pais e os profetas reunirão formando um só corpo, em nome de Jesus. Quer ver? Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor para que eles sem nós não fossem, eles, os profetas, sem nós fossem aperfeiçoados. Existe uma promessa que vai cumprir na sua vida, junto com Abraão, com José, com Jacó, com Moisés, que Deus tem prometido um céu, uma cidade, uma nova morada, para todos aqueles que são peregrinos. Peregrinos são aqueles que não têm morada fixa, estão passando o tempo. Quem gosta da terra, tem morada na terra. Quem não é da terra, tem morada no céu, em nome de Jesus. Fé
é aquilo que não vemos. Eu não vejo a salvação, mas contemplo ela pela fé em nome de Jesus. Abraão, Isaque e Jacó espera a igreja. Versículo 41, meu filho, põe aí. Não, 40 mesmo, é só o 40. 40 não tem. Só o 40. Versículo 39. Ora, todos estes não obtiveram testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Aleluia. Vai reunir igreja, Novo Testamento, profetas, igreja, Velho Testamento. Formaremos a igreja, corpo, e entraremos, aí sim, entraremos na cidade pelas portas do Cordeiro, pelo Cordeiro ter lavado e remido um povo em nome de Jesus. Se você ler todo esse texto, você vai ver que Noé, Abraão foram chamados também pela fé antes da lei. Noé, Abraão, José, Jacó, Isaque, todos eles foram chamados também pela fé e não pelas obras da lei. Foram chamados como nós somos chamados pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, chamado para fazer parte de um projeto que é um projeto eterno. Que projeto é esse? Um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para a salvação de todos aqueles que nele crê, tem uma morada celeste em nome de Jesus. Nós não andamos por vista, nem enxergamos esta cidade celeste, mas cremos. Quantos crê que foi chamado para ir para o céu, irmão? Nós não enxergamos, mas cremos. E essa crença nos faz ouvir Deus, ver Deus, sentir Deus, perceber a sua glória, perceber o teu poder, perceber a sua unção, perceber sua presença, sua manifestação, a sua ação. Enquanto as pessoas dizem, não, nós não conhecemos Deus, a igreja, pela fé, consegue ver Deus, sentir Deus, perceber Deus, ouvir Deus, presenciar Deus, pela fé, continua percebendo a existência de um ser poderoso que anda com a igreja todos os dias, em nome de Jesus. Só pela fé é o firme fundamento. Quem pode tirar aquilo que Deus reescreveu na nossa vida? Ninguém pode apagar aquilo que Deus já fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé, você pode ouvir Deus, sentir Deus, perceber a sua glória, sentir a sua glória. Pela fé você pode dizer para os outros, eu sei quem é Deus. Por quê? Porque a fé faz você crer na existência desse Deus, na presença dEle, na manifestação desse Deus. Isso é o quê? Fé. Se tudo falha, sim, mas a fé não falha. Quem crê em Deus terá salvação em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nunca perca de vista a sua fé. Quando houver dúvida no seu coração, elimine elas, dizendo a você mesmo, Deus existe. Deus existe. Amém, irmão? Oramos. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, apaga as nossas transgressões e nos dê sua graça, a sua misericórdia, a unção do seu Espírito,
a presença do Senhor sobre nós. Pai, toma-nos nas suas mãos e nos guarda e nos livra, ó Deus, e nos ensina a continuar crendo no Senhor e colocando a nossa vida nas tuas mãos, porque o Senhor é Deus e nós cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar.